Que esse vídeo faça a sua visão espiritual se abrir e entender que a morte é apenas o começo de algo indescritivelmente maravilhoso ou algo indescritivelmente terrível. Nesse vídeo iremos refletir sobre a existência do inferno, o que a Bíblia fala a respeito desse lugar, onde ele se localiza. Nesse mundo todos os dias acontecem muitas coisas erradas. Algumas dessas coisas acontecem mais frequentemente e outras acontecem com menos frequência. Um bom exemplo disso é o adultério e o homicídio. Se colocarmos em uma escala, podemos verificar que no mundo ocorre mais traições do que homicídios. E por que isso acontece? A resposta é simples. A punição para quem comete adultério está apenas no campo familiar. Pode acabar com o casamento, pode provocar um processo, pode haver pensão, entre outras coisas. Mas para quem comete homicídio, a punição é bem pior. A cadeia é algo certo para quem comete esse crime. E por conta disso, são poucas as pessoas que têm coragem de cometer tal crime. Pois, não é o futuro que ninguém quer para si, estar aprisionado em um lugar onde as pessoas não querem nem ir para visitar. Porém, a Bíblia coloca tanto o adultério como o homicídio como um pecado. E o destino das pessoas que cometem pecado é o mesmo. Independente do pecado praticado, o futuro da pessoa é o inferno. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E tudo que é injusto com o próximo é pecado diante de Deus. Com isso podemos entender que as pessoas possuem muito mais medo da lei dos homens do que da lei de Deus. As pessoas não têm medo do inferno. Inferno é uma palavra conhecida pela maioria das pessoas, e muitas vezes usada para descrever situações da vida. Isto é, às vezes a pessoa está vivendo um problema e ela, como força de expressão, acaba dizendo: "Que inferno de vida." Mas as pessoas que dizem isso não têm a noção do que está dizendo, uma vez que o inferno é algo terrível, que nem de brincadeira as pessoas deveriam comparar suas vidas com esse lugar. O diabo sabe que a partir do momento que a pessoa tem compreensão do que é o inferno, e o risco que a alma da pessoa corre de ser conduzida para lá, essa pessoa está a um passo da sua conversão. Pois, não há como uma pessoa se converter sem primeiro ela ter a certeza absoluta da existência do inferno. Por conta disso, o diabo trabalha para que as pessoas fiquem na ignorância. Ele acaba fazendo as pessoas acreditarem que todos somos filhos de Deus. E se a pessoa acredita que todos somos filhos de Deus, logo, elas não acreditam que podem ir para o inferno. Afinal, na visão delas, todos somos filhos de Deus. O diabo faz as pessoas acreditarem que a Bíblia é um instrumento de doutrinação baseada no medo. Faz as pessoas acharem que o inferno é aqui mesmo. Ou que o que fazemos aqui, pagamos aqui mesmo. Por conta disso, nós aprendemos desde de pequenos a associarmos a morte ao céu. Por exemplo, uma criança vai a um velório, olha a pessoa que se foi, e logo o pai ou a mãe diz: "Foi morar com o papai do céu." Ou você vê uma pessoa que morreu trocando tiro com a polícia. Você olha e tem alguém confortando os parentes dizendo: "Tá em bom lugar, tá melhor do que a gente." Então você nota que o inferno como destino da alma é desconsiderado. A impressão que dá é que apenas o diabo e os demônios estão lá, sozinhos no inferno, e que todos vão para o céu. Dá para imaginar que o céu está lotado, mas não é isso que vemos na palavra. Como podemos ver em Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Também vemos uma descrição do acesso ao céu em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mas você vê que a ignorância cega as pessoas, de tal modo que tem gente que diz assim: "Eu só creio em Deus. Eu não acredito nesse negócio de inferno, de demônio." Há aqueles que nem em Deus acreditam, quanto mais no inferno, e vivem suas vidas como se fossem viver para sempre, desprezando o destino de suas almas. Vivem sem se importar com o que Deus aprova ou não aprova. Para essas pessoas, a vida é aqui e agora, e deve ser aproveitada. O diabo não quer que as pessoas se atentem para o mundo espiritual, e para isso ele mantém as pessoas distraídas. E vemos que o mundo é feito de forma que distrai as pessoas.
onde a maior parte do tempo as pessoas passam vendo coisas e pessoas, o mundo é feito para roubar o tempo das pessoas, a ponto delas apenas falar o nome de Deus como um jargão popular. Ai meu Deus, que lindo! Ai meu Deus, não precisava! Ai meu Deus, que idiota! Deus não é nada para essas pessoas. Mas essa cegueira espiritual já é descrita na Bíblia, como podemos ver em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo é o Deus desse mundo e tem cegado o entendimento das pessoas. O inferno existe. E o próprio Deus fala de sua localização. Como podemos ver em Deuteronômio capítulo 32, versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Vemos que os fundamentos dos montes faz referência ao que sustenta os montes. Assim como um edifício tem suas bases de sustentação, que ficam no fundo do solo, os montes também possuem sua base de sustentação. E nesse versículo, podemos ver que a ira de Deus se acendeu a ponto de abrasar os fundamentos dos montes. Vemos que a própria natureza nos mostra a veracidade desse versículo. Estudos apontam que o núcleo da Terra pode chegar a 6.000 graus Celsius. Ou seja, seria equivalente à superfície do Sol. Os vulcões nos mostram esse poder. O versículo fala que a ira arde no mais profundo do inferno e consome a terra e as colheitas. E vemos que basta um vulcão entrar em erupção e todo um caos é instaurado. E onde percorre aquela lava, vai sendo consumindo tudo em seu caminho. Aeroportos são fechados. E não existe tecnologia que possa resolver tal situação. O ser humano apenas tem que ficar assistindo os efeitos desse fogo, pois o calor é insuportável. Agora você imagina o que existe lá no centro da Terra? Sim, biblicamente falando, o centro da Terra comporta o próprio inferno. E a existência desse lugar é irrefutável, como podemos ver em Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vemos que a palavra é bem clara em relação ao destino dos que vivem na impiedade, que vivem no pecado, de forma consciente, por opção, que escolheram viver a sua própria vontade, sem fazer caso de Deus. Serão todos lançados no inferno. Vemos isso também em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para os sábios, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Vemos aqui claramente que para os que são sábios, isto é, os que vivem uma vida com temor a Deus, tem como destino o caminho da vida, que é para cima, e é desviado do inferno, que é para baixo. A Bíblia trata as pessoas que seguem a palavra de Deus como pessoas sábias. A conversão pessoal é uma questão de inteligência. Viver uma vida disciplinada, de forma correta, é viver com sabedoria. E tem como o destino o caminho que leva para cima,